Nesse experimento, estou usando um arranjo parecido com o da aula 1.02e, em que a gente usou esse sensor aqui, que emite e detecta ultrassom para medir a velocidade do som no ar. Mas agora eu acoplei ele com o segundo sensor, que está escondidinho aqui embaixo, que é um sensor de proximidade. Então vocês vão ver que quando eu colocar minha mão perto do sensor, um dos LEDs ali do Arduino, o LED vermelho, vai apagar. Acendeu e depois apagou. Então, uma vez que eu configure o sistema assim, se eu começar a afastar a minha mão, ele vai começar a registrar a posição, e é isso que está aparecendo nessa tabela que está sendo impresso aqui do lado. Mas a ideia desse sistema aqui é, porque essa mesa está inclinada, talvez não fique tão claro no vídeo, mas esse lado aqui está bem mais alto do que o lado fundo, cerca de alguns graus, que a gente vai calcular daqui a pouco. E aí eu vou usar uma flat ball, que é um brinquedo, que é esse negócio aqui, ó. Então a flat ball, ela tem 4 pilhas, e uma vez que eu ligue aqui vai fazer um barulho, porque ela fica soprando ar por esses buracos aqui, ar que ela está sugando aqui por cima. E aí com isso fica um colchão de ar por baixo e a bola consegue se mover quase sem atrito. Então aqui, quando eu soltar a flat ball, o Arduino vai começar a registrar a posição dela em cada instante em função do tempo. E aí com isso a gente pode fazer um experimento de plano inclinado. Mas antes de fazer o experimento, é importante lembrar de algumas coisas da teoria disso aqui. Então a ideia aqui está o sensor de ultrassom e a velocidade do som que a gente já mediu. Então agora estou assumindo esse valor que a gente mediu naquele outro vídeo, ó, 348. Que eu já sei isso e que então o que eu não sei é a posição, que lá naquele outro vídeo eu medi a posição com uma régua, né? E agora não, então eu estou, de certa forma, está calibrado esse sensor aqui, e aí ele vai medir, ele faz essa medida muito rápida, na casa de microsegundos, ele envia um som que vai bater aqui e vai voltar. Então, registrando a posição, registrando esse tempo para várias posições da flat ball enquanto ela está caindo no plano inclinado, a gente pode fazer essa continha aqui, ó. Já que a velocidade do som é 2 vezes essa distância dividido pelo tempo que demora para o som percorrer a distância, eu posso inverter a equação e obter então a posição multiplicando o tempo em segundos por 174, que é a velocidade do som dividido por 2. E uma outra coisa importante, a gente já estudou plano inclinado em outras aulas. Então esse ângulo θ aqui, ele vai atuar reduzindo a aceleração do objeto comparado com a queda livre, né? E no nosso caso aqui, ó, eu tenho 85 centímetros nesse cateto e 10,1 aqui em cima. Então quer dizer que a gente pode calcular a tangente de θ, já que ela é cateto oposto pelo adjacente. Pode calcular o arco tangente desse ângulo, e aí podemos calcular qual é o seno desse ângulo, ou simplesmente usar que o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
E aí a hipotenusa a gente pode calcular fazendo o quadrado dos dois catetos e tirando a raiz, né? Enfim, façam a conta aí para conferir se eu não estou fazendo nada errado, mas o seno desse θ vai dar aproximadamente 0,1179. Então quer dizer que a aceleração da flatball, né, vou representar ela por esse quadrado aqui. Então a flatball que está aqui, ela vai ter uma aceleração para cá. E o que a gente viu já em aulas passadas é que essa aceleração vai ser a aceleração da gravidade vezes o seno de θ, que a gente acabou de calcular. Dizendo de outra maneira, então essa aceleração vai ser aproximadamente 9,8, que multiplica o 0,1179. Portanto, essa aceleração deve dar aproximadamente 1,15 metro por segundo ao quadrado. Então vamos fazer o experimento. Eu vou passar aqui para o vídeo em tela cheia. Vou ligar a flatball, vai fazer um pouco de barulho de novo. Na verdade eu vou deixar aqui para mostrar também a tabela e a gente vê os dados na hora que eles estão sendo registrados, né? Então o LED do Arduino está desligado e quando eu soltar aqui ele vai ligar e vai começar a medir. Então aqui nessas duas colunas, na primeira está o tempo em milissegundos e na segunda está a distância em metros. Esse valor alto aqui, que está dando 2 metros, é basicamente a distância daqui até a parede, lá no fundo. Então isso aqui já não faz parte do experimento porque a flatball já tinha saído da frente do sensor, né? Então a parte que interessa do dado é mais ou menos até aqui assim. Vou pegar até esse 1005 e depois a gente olha se tem algum problema com o dado. Então a medida começou aqui no 0 e veio até aqui. Então eu vou copiar e passar lá para o computador. E aí tem um outro detalhe também que eu vou corrigir, porque o sensor pode falhar às vezes, né, por algum motivo que nem sempre eu vou entender. Ó. Ele registrou um valor aqui de 1946 no meio da medida, né? Então isso aqui é a distância até a parede. Então eu não sei se porque a bola foi um pouco de lado ali, eu não coloquei ela tão bem. Então teve um momento aqui que falhou. Então eu vou apagar esse número porque eu sei que isso aqui está errado, né? Ou posso repetir o experimento também, mas eu escolhi só tirar esse número, já que eu fiz 100 medidas, 89 medidas, retirar uma não vai invalidar o experimento que está sendo feito. Aí aqui, eu estou usando esse Jupyter, que é um aplicativo que funciona aqui no navegador, que você pode usar o Python para fazer alguns cálculos, né? E quando eu executar isso aqui, ele vai importar o dado, fazer um ajuste com as unidades, né, que estava em milissegundo, para passar isso para segundo e tal, e vai plotar o gráfico, que é o que a gente está vendo aqui embaixo. Então esses pontos em azul que estão por aqui são as medidas propriamente feitas pelo sensor. E em laranja é o que a gente chama de um ajuste
polinomial nesse caso. E eu já vou explicar por que eu estou fazendo esse ajuste polinomial. Na verdade, o que a gente espera é que com o movimento acelerado, então ele vai variar com o quadrado do tempo. E é por isso que eu preciso fazer esse tipo de ajuste. Tá razoável aqui a curva, mas ficou uma parte defeituosa aqui no meio. E aqui também parece que a flatball deu uma raspada na mesa, talvez alguma coisa assim, porque eu esperava esse dado azul, que ele inteiro ficasse mais parecido com aqui no final. Mas, como que eu vou dizer? Com o laranja passando mais em cima do azul, né? Aqui no começo, isso falhou um pouco, então eu vou repetir o experimento tomando mais cuidado com a forma como eu vou soltar a flatball. Então, como a gente pode ver aqui, o mouse não está aparecendo. Aqui. Então, essa aqui é a nova curva que eu obtive e ela está um pouco melhor, né? O azul e o laranja está mais perto um do outro. Só aqui no começo ainda tem um efeito que pode ser da minha mão. Na hora que eu tiro a minha mão, eu posso estar balançando a flatball um pouquinho e tal. Mas esses valores que estão aqui são bastante razoáveis. Agora vamos tentar entender o que significa isso que eu estou falando de fazer uma análise com polinômio de grau 2 e por que é isso que faz sentido nesse tipo de experimento. A expressão que a gente usa para o movimento uniformemente variado é uma expressão bastante conhecida, né? X igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Então x é a posição, x0 é a posição inicial, a velocidade inicial e o a aqui é a aceleração. No nosso caso, quando eu digo para o computador que eu estou fazendo um ajuste linear, é que eu estou dizendo para ele que essa curva é do tipo A mais BT mais CT ao quadrado. Deixa eu só trocar a letra aqui, já que aqui eu estou usando o A, então não vou usar o A aqui de novo, né? Então y igual a B mais CT mais DT ao quadrado. Então eu estou dizendo para o computador que o movimento deve seguir uma curva desse tipo aqui, ó, que é um polinômio de grau 2, o tempo está ao quadrado. D, C e B são parâmetros que o computador vai procurar quais são os valores. E o que a gente vê aqui é que o B ele é a posição inicial, que o C é a velocidade inicial e que o D ele é metade da aceleração. Então, no nosso caso, os valores que o computador obteve foram x0 igual a 0,027, isso aqui está em metros, o V0 igual a 0,26 metro por segundo, e por último, o meio de A, que é a mesma coisa que o D, que o computador mediu como 0,514 metros por segundo ao quadrado. Então a primeira coisa a se entender é por que x0 aqui deu 0 e V0 não deu 0 e V0 também não deu 0, né?
você poderia fazer o experimento de uma maneira um pouco mais delicada, que nesse caso teria que não envolver a sua mão diretamente, para que esses valores ficassem ainda menores. Mas, por exemplo, esse aqui faz sentido ele medir 2 ou 3 centímetros, porque eu não consigo encostar a flatball no sensor. Se a flatball estiver muito perto do sensor de ultrassom, o som não consegue nem sair do sensor. Então precisa ter 2, 3, 4 centímetros de distância para que o som possa sair do sensor, ser refletido e captado novamente pelo sensor. Então esse valor aqui faz total sentido para o nosso experimento, porque 2 ou 3 centímetros é o que deveria ser. A velocidade inicial não dá zero, porque quando eu estou soltando ela com a minha mão, eu posso estar puxando a flatball um pouquinho sem querer, ou posso até estar jogando ela na direção que eu não queria. Então, assim, fazer esse valor dar zero com a mão é bem difícil. E o valor que é mais fácil da gente checar e que vai trazer uma informação mais importante aqui é esse. Porque se metade da aceleração dá 0,514, então quer dizer que a aceleração vai dar 2 vezes o 0,514. Ou seja, a aceleração vai dar 1,28 metros por segundo ao quadrado. O que está razoavelmente bom, já que a gente mediu uma aceleração de 1,28 e o esperado era uma aceleração de 1,15, né? Então, considerando as várias possíveis fontes de erro desse experimento, não está um valor tão ruim. Agora, a gente precisa interpretar, mais importante do que chegar num valor bom, é interpretar por que esse valor não está mais próximo ainda do teórico. Para isso, a gente precisa considerar a incerteza na velocidade do som, e a gente precisa considerar detalhes mais próximos ali do experimento, do sensor, para ver se alguma dessas coisas aqui a gente ainda pode melhorar. Então eu vou repetir o experimento agora usando uma inclinação maior, que eu já vou discutir. Bom, repetindo o experimento com uma inclinação maior, agora eu tinha feito de maneira que a inclinação deveria resultar numa aceleração de 1,7, que é esse valor que vocês estão vendo aqui, ó. E o valor que eu obtive foi 1,44. Então parece que eu estou medindo acelerações um pouco menores do que a aceleração prevista teoricamente. E aí a gente pode discutir por que isso está acontecendo, né? Seria mais estranho se a gente medisse acelerações maiores do que a teórica. Mas como são menores, a gente pode imaginar que está havendo um pouco de atrito, por mais que tenha um colchão de ar debaixo da flatball, e que esse e outros fatores podem estar influenciando os valores que a gente está obtendo. O que dá para melhorar no experimento era arrumar alguma coisa elétrica, eletromecânica, para soltar a bola, né? Já que a gente está fazendo medidas aí na escala de milissegundo e você demora um tempo até para desencostar a sua mão da flatball, por mais que você tente ser rápido, né? Mas, de toda forma, isso ilustra como a gente pode usar o Arduino e alguns sensores para fazer alguns experimentos que auxiliam a gente
a entender esses fenômenos do movimento e também da interpretação dos dados, dos gráficos, etc.